nosso grupo então trabalhou no lote 2, tá? Mais adiante a gente vai apresentar as 3 empresas que acompanham. Basicamente, tá? São a FM BNF, a Engevia e a CFM Engenharia. O nosso consórcio ele visa apresentar a proposta de projeto imobiliário a ser adotado para a implantação de uma nova estrada que ligará hoje as atuais RS 412 e 471 em Santa Cruz do Sul. Os nossos objetivos, então, nosso objetivo principal é propiciar condições de fluidez do tráfego, aliado à segurança e ao conforto do usuário, além de durabilidade e segurança para os usuários da rodovia, minimizando os impactos negativos sobre o meio ambiente. Bom, sobre a rodovia, então. A rodovia ela vai ligar as atuais RS 412 e 471 de um trecho de aproximadamente 3 km, reduzindo a distância de percurso entre aqueles que necessitam trafegar de uma via a outra. A faixa de exploração terá extensão de 250 metros para ambos os lados. Ela será construída sobre solo de primeira categoria, classificada conforme as normas vigentes, como classe 3, configurando uma rodovia de pista simples com acostamento. O início da rodovia será na conexão ao autódromo, RS 412, onde tem o fluxo de pessoas e veículos em dias de eventos automotivos, rodeio, enfim. No seu entorno, então, localizam-se alguns arroios, o principal deles é a Manolita, e alguns pontos de área de vegetação fechada. A área encontra-se com baixa densidade de residências, o que facilita para que não ocorram problemas com desapropriações, enfim. Aqui a gente pode falar um pouco sobre o relevo. Santa Cruz a gente já tem como característica ser uma região com relevo, vales, morros e elevações maiores. E aqui a gente conseguiu pegar, para essa foto a gente consegue ver mais ou menos como representa o relevo dessa área que a gente pegou, essa área que a gente vai traçar a rodovia. Aí aqui a gente tem onde vai iniciar, esse é o ponto de partida. Então a gente tem mais ou menos os níveis, a gente consegue ver que a parte central tem a elevação mais baixa e depois a parte avermelhada já são uma relevo mais alta. Aqui a gente tirou uma foto em cima da arquibancada, obrigado, no autódromo, então a gente conseguiu ter uma visão maior de toda a extensão. Porque tem uma parte, a parte mais central da área, a gente não conseguiu entrar para tirar foto, porque era fazer isso aí. Aqui falando um pouco sobre o solo, quando a gente foi visitar o local, tinha escavações sendo feitas na área, e a gente conseguiu notar que era um solo bem avermelhado, então a gente classificou como argila. Que a gente colocou até ali que ele possui uma boa capacidade de compactação e impermeabilização. A gente tem uma foto maior da região. Agora a gente vai falar um pouco dos traçados individuais de cada empresa. Vou falar um pouco do primeiro traçado que foi excluído hoje. Cada empresa traçou 3 traçados e nós vamos apresentar 3 excluídos e um que vai ser o traçado diretriz. O primeiro então é esse de cima, bem mais alto ali na tela. Ele foi produzido foi traçado pela CFM Engenharia. E nós encontramos 3 condicionantes de exclusão desse traçado. A primeira condicionante foi aquela presença de área única lá. Tem uma região um pouco mais alagada, ali tem um pequeno açude. Então a gente pode ver que tem essa área. O segundo condicionante para excluir esse traçado foi o relevo. Nessa foto aqui a gente pode visualizar mais ou menos onde passaria o traçado, naquela colina lá.
uma rampa, no alinhamento teria uma rampa muito alta, então a gente já acabou descartando por esse motivo também. E o terceiro condicionante era que tinha uma propriedade passando muito próximo ao traçado. Ali era uma questão de desapropriação, então a gente começou a modificar isso. Só para complementar, as pessoas que fazem parte da CFM, então é eu, Cássia, o Cássio, o Mike e a Fernanda. O próximo traçado que a gente vai apresentar é da Engenharia. Os componentes do grupo sou eu, a Mariana, o Mike e o Matheus. Então, o traçado seria esse, ele acompanha, no início ele acompanha paralelamente a BR-471. Depois ele corta por meio de árvores e vai chegar na outra estrada, que seria o ponto final do traçado. Ele tem um comprimento de 3.288 metros, a cota inicial é 45 metros e a final é 59 metros. Para nós analisarmos esse traçado, a gente dividiu em 3 partes. Então, a primeira parte do traçado, para fim de análise, vai do início na parte inicial, que é o trocamento do autódromo com a estrada existente, até um pouco antes de fazer a curva e adentrar a mata. Nessa primeira parte do traçado, a gente identificou com a condicionante mais importante seria que o traçado cortaria o arroio Manuelito, o que geraria a necessidade de fazer vários sistemas de drenagem e fazer com que o traçado passasse, que o arroio passasse por baixo da rodovia, o que careceria muito o projeto. Até embaixo tem o sistema utilizado para o arroio passar por baixo da rodovia já existente. Aí a gente vê também que bem no ponto que a estrada cortaria o arroio é um ponto mais baixo do relevo. Então isso ocasionaria que na época de chuvas, por exemplo, a água toda escorresse para o arroio e aumentasse ainda mais o arroio, o que teria que ser majorado muito mais o sistema de drenagem e canalização do arroio. Também tem a condição do desmatamento, que teria que desmatar essa parte de árvores aqui. Na segunda parte do traçado, então, a gente tortaria por dentro da área até chegar na outra rodovia. As principais condicionantes nesse traçado seriam o desmatamento, que seria um desmatamento elevado, por causa de estar perto das árvores e tal. Ele passaria também, de novo, por cima do arroio Manuelito, apesar de dessa vez não ser uma região tão baixa, então talvez o arroio não fosse tão agressivo para a rodovia, digamos assim. Talvez assim teria que fazer todo um sistema que encareceria bastante o projeto. E a terceira parte do traçado, que é essa parte final ali, ela também vai ter um certo nível de desmatamento por causa do... Bom, eu vou falar então da terceira parte do traçado, que não vai ter baixa necessidade de desmatamento e também não atravessa nenhum curso d'água. Vocês podem reparar que vai fazer uma curva à direita e intercepta a BR-471 em um ponto mais abaixo, para evitar uma região de aclive muito acentuado, encontrando um trecho mais acima, mas mesmo assim, ainda assim ficaria acentuado, porque apenas não teria a necessidade de corte e aterro, mas no meio, no início e no fim, é mais íngreme, assim. Não tem necessidade de desapropriação e tem um nível considerável de desmatamento. E também eu acho que a pior desvantagem assim, seria interceptar o arroio Manuelito 2 vezes, o que encareceria bastante. Bom, meu nome é Luiz Ricardo, eu vou representar a empresa FMBS, que é composta pelo Wagner, o Adriano e o Rodrigo. Bom, eu vou falar do nosso traçado escolhido, foi o traçado azul ali que a gente achou.
É parecido com o traçado que os colegas apresentaram, porém ele vai custeando mais a ER 412. Bom, a primeira condicionante, como os colegas já falaram, ele passa pelo arroio Manuelito. Nesse caso, teria que fazer obra de drenagem, talvez ponte, então uma ponte. Como mostra na imagem, também do arroio Manuelito. A segunda condicionante seria uma área verde, porém a imagem mais atualizada do Google viu que a área verde já não existe mais ali. A gente viu lá também, para vocês em campo, lá que não tem mais área verde. E também a terceira condicionante seria o relevo, pois a linha, como dá para ver na imagem, é uma área bem baixa, ou com outras palavras, uma várzea ali. Aqui no relevo mostra que é bem baixo, talvez com precipitações elevadas de chuva, o arroio Manuelito não suporte a vazão de água, isso vai fazer com que alague as estradas, né? Um exemplo que aconteceu numa rodovia que teve alagamento foi há anos atrás, foi no trecho da BR-101 entre Maracajá e Aranguá. Se eu não me engano, acho que era em Mamituba, eu acho. Teve precipitações elevadas de chuva e lá aconteceu o que poderia acontecer na nossa rodovia, alagou o trecho. Com isso interferiu diretamente na mobilidade, acessibilidade do Rio Grande do Sul, por 7 dias, eu acho, sem o Rio Grande do Sul ter acesso pela BR-101 Santa Catarina. Falando um pouco sobre a diretriz que a gente definiu, então, as 3 empresas do consórcio foram até o local com os seus trajetos, né, definidos, se juntamos em loco, né, para conseguir fazer uma melhor avaliação, e os seus traçados lá fomos analisando ponto a ponto e avaliando visualmente os traçados, né, e aí como ponto a ponto, tomando as decisões qual seria o melhor trajeto a ser tomado. Então, essa parte, esse seria o traçado da diretriz, né? E os principais fatores que levou a gente a tomar essas nossas decisões, de fazer esse trajeto, um deles seria a presença de água, né? Seriam as áreas úmidas, né? Esse seria o principal fator, né? Porque devido à existência do arroio. Outro fator seria o relevo, né? Que o relevo apresenta, na sua maior parte, ondulado, né? Mas ele também apresenta algumas ondulações bem elevadas. Então, ali a gente colocou a cota inicial e a cota final, né? 45 metros inicial e 56 final. Aqui no meio disso, né? A gente tem várias baixadas e subidas, né? E uma extensão total ali de 3.200 metros, aproximadamente. Aqui, presença de água, tem um açude. Nesse ponto aqui, onde é que está a flecha ali, né? A gente vai ter um açude. E onde é que está circulado, a gente tem um rio e uma área bem de várzea mesmo, bem alagadiça, né? Aqui mostra também, além de ser uma área alagadiça, ela é bem declive, apresenta bastante declive. Aqui mostra um pouquinho melhor. Aqui, quanto ao relevo, essa foto que eu tirei dessa arquibancada, a gente dá para ver que tem bastante ondulações. Então, o que a gente procurou quanto ao relevo fazer? A gente procurou não ir de frente às ondulações, cortar essas ondulações, ir na transversal dela, na longitudinal, para que a gente consiga ter melhores inclinações, né? Não inclinações tão elevadas. E além, sempre procurando subir, né, vagarosamente, buscando o topo da ondulação, para a gente não ter problema de água ao montante da chuva também. Aqui, mais ou menos nesse sentido seria o trajeto, né? Aqui a gente tem um vídeo de como ficou mais ou menos o trajeto da nossa diretriz.
fim, só serve de considerações gerais as atividades preliminares para o desenvolvimento, as fases no caso. São estudos ambientais, determinação das diretrizes das alternativas, pesquisas complementares, que vai dar opinião do usuário que vai trafegar na rodovia até a viagem que ele vai fazer, para onde. Avaliação da capacidade e níveis de serviço, levantamento socioeconômico, avaliação econômica dos benefícios, diretos e indiretos, processos de avaliação econômica dos investimentos rodoviários. Processo de avaliação econômica dos investimentos rodoviários. Custos econômicos necessários à análise de viabilidade econômica, relação custo-benefício. Custos financeiros necessários aos cronogramas de desembolso financeiro. Investimento necessário para cada alternativa estudada deverá incluir custos de construção de acordo com os seguintes itens: terraplanagem, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, pavimentação, relocação de serviços públicos locais, iluminação, sinalização, obras complementares, desapropriação da faixa de domínio, compra de direitos de acesso, medidas de proteção ambiental e recuperação do passivo ambiental, reassentamento da população afetada pelo empreendimento, paisagismo e urbanização, obras temporárias para a manutenção do tráfego durante a construção, custo do projeto de engenharia rodoviária e supervisão na fase de construção, custos eventuais, custos de operação e manutenção para o período de vida útil. Bom, só complementando um pouco, em estudos ambientais seriam os levantamentos e análises dos impactos ambientais na área. A determinação de diretrizes seria a reta que a gente escolheu, no rodovia. Determinação do tráfego atual e futuro seria determinados parâmetros de tráfego atual em cada alternativa por tipo de veículo. Avaliação da capacidade e nível de serviço. Considera-se relevante no estado de tráfego a determinação das capacidades de escoamento e o cálculo dos níveis de serviço dos diversos trechos rodoviários, considerando a situação atual e a introdução de melhoramentos na infraestrutura existente. Levantamento socioeconômico incluirá as seguintes atividades indispensáveis para a conquista dos objetivos dos estudos: definição de zoneamento de tráfego a ser adotado dos estudos, análise da situação existente, incluindo clima, solos, população, atividades econômicas, análise preliminar do potencial econômico da região e das alternativas de traçado e características funcionais para rodovias. Avaliação econômica e benefícios, diretos e indiretos. Os diretos, restantes de investimento que impliquem em minimizar os custos de transporte, considerando a redução de custos e ainda o tempo de viagem. Os indiretos, decorrentes de desenvolvimento social e econômico da região em face dos investimentos rodoviários realizados. Processo de avaliação econômica dos investimentos rodoviários, que é o citado que foi citado pelo que é o orçamento que vai ser feito na diretriz. Parabéns pela apresentação. Vocês chegaram a quantificar a questão da vegetação suprimida? E a questão do relevo, pessoal, vocês provavelmente caracterizaram a questão do relevo, né, da classe 3, qual o enquadramento que ficou o relevo?
Porque isso depende diretamente para vocês avaliarem a questão das rampas, né, das inclinações máximas. Então, muito obrigada. A gente até queria, a gente conseguir ter mais acesso, por ser uma área. A que tinha a fazenda ali, aquela área a gente não conseguiu. A gente foi até num sábado, a gente foi em 2 sábados, e não tinha ninguém lá, a gente tentou ver se conseguia entrar na área. E até a gente foi no sábado porque a gente pensou que seria um dia que tivesse um fluxo maior na rodovia, para ver mais ou menos como é que era o fluxo. E aí na 412 não teve um fluxo muito alto, só na 471 que tinha um fluxo mais alto. Só para esclarecer essa questão do relevo, não precisava pela, né? Tu tem o teu perfil no final do Google, que já tem uma noção de qual inclinação que ela tem, né? Então por lá tu já poderia ter classificado. E até no começo do Salará, a região de Santa Cruz é uma região do lado, então já você queria pegar o gancho e classificar. Uma coisa que eu achei interessante, o primeiro grupo, vocês no final falaram mais da questão teórica, né? E não apresentaram, digamos, dados da escolha do traçado de vocês, do custo-benefício, da questão de volume de empréstimo, de volume de corte a terra. Você acha que de repente ficou faltando esse custo-benefício por que do traçado de vocês? Ficou mais na teoria, né? A gente ficou um pouco na dúvida. E eu fiquei também na imagem que vocês mostraram do traçado, ele não pega uma parte do autódromo? Não? Vocês escolheram. É que passou bem rápido. Aí só falando, aquela parte final que a gente pegou ali do DELITE, a gente pegou mais com o objetivo de introduzir o que a gente vai fazer na próxima etapa do trabalho, porque agora a gente determinou a diretriz e terminou de tudo que vai ser calculado. Sim, mas vocês não chegaram a analisar para a escolha do traçado, né? Essa questão do custo-benefício, digamos. Não, isso não, né? A gente analisou o traçado mais pela questão do relevo. Pelas áreas passar nas áreas. A questão de escolher pelo relevo sem tu ter uma ideia do projeto final não é um fator assim que pode ser tão determinante, visto que tu não tem nada projetado ainda, né? Claro, é muito melhor tu fazer obra num lugar que tu vai ter pouco movimento de terra, jogando pelo relevo, mas sem tu ter esse dado específico na mão é mais complicado. Que nem a reforçando que a professora falou no início, eu acharia legal, então não é uma dica, sei lá, se depois o professor vai mandar vocês corrigir, quantificar, tipo, pegar ali a área de mata de cada traçado, quanto cada um vai pegar, isso dá pra ter uma ideia, sabe? Pra tu poder justificar assim, nós escolhemos esse traçado porque tem menos desmatamento, mas tu tem um valorzinho ali, escolhi, isso é rápido pra pegar, tu vai ali no Google, ali, tu pega a área e fala, ó, cada um deu tanto, nós escolhemos esse, por isso, isso. Mas eu acho que ficou legal também o traçado, eu acho que ficou esse é o melhor mesmo. As 3 empresas tinham escolhido mais ou menos esse projeto como a diretriz municipal. Aí a gente discutiu bastante, a ideia maior era essa. A gente foi olhando pelo Google Earth, que tinha um corte, né, com a elevação. E a gente sempre estava procurando tentar pegar, mas não ter uma diferença muito grande do início do fim da elevação. E sempre contornar para não matar, ter muito desmatamento da área verde. E assim, os cortes que a gente vai ter, provavelmente eles vão usar já madeira, cara. Não precisa usar solos. As condicionantes que a gente mais levou em conta seria a questão do relevo, do máximo dos cortes severos, a questão do desmatamento, do ao máximo desmatamento, e não passar por nenhuma área úmida, o riacho ou os lagos que seria bastante projeto. E aqui a gente passou, realmente tem uma parte aqui. Só que na visita a gente acreditou que não chegava a impactar no autódromo, mas pela apresentação do grupo, a gente tem um anel aqui que representa a parte dentro do autódromo. Não, dentro não. Porque a gente visitou, a gente foi nessa parte aqui, toda essa área. CFM foi a primeira. A gente pode levantar uma mais. Foi a FMBS, aí eu, vocês foram os últimos. A gente foi o terceiro. A CFM foi a primeira e a minha a segunda.
Obrigado aí, só